Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria, meu Deus. Que honra. Eu não tenho palavras para agradecer nesta noite. Primeiramente a Deus, que me fez, irmãos, tantas promessas que eu não era nem capaz de entender, fora da minha compreensão, mas eu tenho vivido este ano grandes promessas que o Senhor fez na minha vida. E eu sou muito grato pela vida dos irmãos, pela vida da irmã Sara, pela vida do meu pastor Claudinei, pela Presbiteriana Renovada, irmãos, que é uma igreja de grande referência na minha vida. Então que Deus os abençoe e que o Senhor nesta noite fale com o coração de cada um que está aqui. Irmãos, esta semana pedi oração para os irmãos. Fazia 2 semanas que eu estava com uma gripe que melhorava, depois voltava, e eu pedi oração na terça, vim no culto mesmo ruim, pedi para que os irmãos orassem por mim, e para a glória de Deus, hoje eu estou bem para pregar a palavra do Senhor. Então eu agradeço pela oração dos irmãos, amém? Irmãos, que tema maravilhoso, aleluia, que o Senhor abençoe as irmãs, estão lindas, como todo ano lindas, Deus abençoe. Vamos ler em Jeremias 18, glória a Deus. Eu quero ler aqui do 1 ao 6, como o amado irmão fez hoje na abertura, aleluia. Aleluia, Jesus, toda glória, toda honra, todo louvor a Ti, Jesus. Jeremias, capítulo 18, e eu quero ler com os irmãos do 1 ao 6. Obrigado, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. O versículo 1 nos diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te ou levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui no tema, o qual nos foi proposto para esta noite, eu quero trazer rapidamente aos irmãos, resumidamente, o contexto histórico deste tempo que Jeremias foi chamado para pregar a palavra de Deus, para profetizar a Judá e Jerusalém. Jeremias, ele iniciou seu ministério profético por volta do ano 627 a.C. E aproximadamente 100 anos depois que o reino do norte, Israel, havia caído pelas mãos da Assíria. Então Jeremias, ele profetiza contra o reino do sul, que era Judá e Jerusalém. A Assíria, ela dominou Judá, irmãos, por boa parte deste tempo. Mas a Babilônia, que havia se tornado uma nova potência em ascensão, ela conquista a Síria. E Jeremias, ele inicia o seu chamado no 13º ano do reinado de Josias, que era o rei de Judá. Irmãos, a história de Josias é maravilhosa. Josias, ele foi um rei que ele fez a diferença para a nação de Jerusalém, para Judá. Ele fez a diferença para aquele povo porque Josias, diferente do seu pai Amon, ele adorou a Deus. Ele derrubou os postes dos ídolos. Josias, ele trouxe um tempo de restauração para o templo do Senhor. Josias, ele foi um rei que ele levou o povo a adorar a Deus. E é maravilhoso, porque Josias, ele não teve um bom exemplo daqueles que foram antes dele.
Mas a Bíblia diz que ainda no começo do reinado dele, Josias teve o seu coração voltado ao Senhor, independente dele não ter tido um pai que voltou o seu coração ao Senhor, que era o rei Amon. Josias, ele faz a diferença. E Josias, ele olha para Deus, e ele ama a Deus, e ele teme a Deus. E ele entende que o período que Judá estava vivendo não fazia parte daquilo que Deus tinha para o povo dele, irmãos. Então Josias, ele traz uma reforma espiritual. Josias, ele purifica o templo do Senhor. E ele traz um conserto espiritual para os seus dias. E Deus, ele olha para Josias, irmãos, com graça, com amor. E a palavra diz que Josias, ele também é o rei que encontra a lei de Deus que estava na casa do Senhor. E ele teme pelo povo, porque ele sabia que aquele povo não estava de acordo com o que Deus queria. Mas Deus conhece o coração de Josias e fala para ele: olha, todo mal que eu vou trazer para este povo, você não vai ver. Você não vai ver. E Josias, de fato, ele não vê o que acontece depois. Mas, meus irmãos, Josias então, ele é um rei que Jeremias, o profeta Jeremias, ele olha e ele entende a preocupação do rei Josias. E a palavra diz que Jeremias, ele começa o seu chamado profético, ele começa a trazer a palavra de Deus no 13º ano que Josias era rei desta nação. Agora Josias, ele entra numa batalha contra o rei do Egito, e a palavra diz que ele morre. E Judá fica ali nas mãos do Egito. Mas Babilônia, que já estava em ascensão, depois que Josias morre e Judá passa a ser controlada pelos egípcios, Babilônia, ela luta ali, e o Egito perde forças diante da Babilônia, e Babilônia passa a ser a dominadora do reino de Judá. Então Babilônia, irmãos, ela coloca Zedequias como um rei que seria um fantoche ali sobre Judá. E o rei Zedequias, ele faz aliança com o Egito para se opor à Babilônia. Algo que Deus havia usado o profeta Jeremias para dizer: não faça tal coisa. Não faça aliança com o Egito. Rendam-se à Babilônia. Esta era a palavra. Mas eles, mesmo assim, para se opor à Babilônia, para não cair nas mãos da Babilônia, a palavra diz que o rei Zedequias, ele faz aliança com o Egito, e o Egito, ele cai, e Babilônia derruba Jerusalém, conforme a palavra que o profeta havia lançado sobre o povo. Então eu trouxe esse contexto histórico para os irmãos, porque nós necessitamos conhecer Jeremias como uma testemunha, meus irmãos, de tudo isto que aconteceu, que inclusive ele foi usado para profetizar. Ele foi usado para profetizar a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. E os olhos de Jeremias viram a queda da cidade e a sua destruição, conforme ele profetizou, aconteceu. Mas Jeremias, ele também fala que o tempo do exílio tinha um período para terminar, irmãos. E tudo tem um tempo para começar e para terminar. E ele não traz apenas esta palavra de uma destruição por causa do pecado do povo, por causa da idolatria do povo, mas ele também traz, irmãos, uma palavra de que duraria 70 anos e eles seriam trazidos de volta para o seu lugar. Jeremias, ele revela, meus irmãos, toda a sua dor que ele sentiu quando ele viu a queda de Jerusalém, porque a Bíblia retrata Jeremias como uma testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu. E quando nós lemos o livro ali de Lamentações, nós vamos ver todo o sentimento ali de Jeremias exposto, da dor que ele sentiu, irmãos, pelo povo dele. Então eu quero
falar um pouquinho com os irmãos sobre a vocação de Jeremias. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no capítulo 1, que é onde o Senhor chama o profeta Jeremias. Aleluia, Jesus. No capítulo 1, nós vamos ver o chamado de Jeremias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. A palavra diz assim, irmãos, a partir do versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, aqui é Jeremias, irmãos, quem está falando. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, e te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então nós vamos ver aqui no capítulo 1, que Jeremias ele era filho de sacerdote, e a palavra do Senhor veio a ele, como nós já vimos, no 13º ano do reinado de Josias. E Jeremias profetizou, irmãos, cerca de 40 anos. Jeremias ele profetizou entre o declínio e a queda de Jerusalém. E nós sabemos que Jeremias ele é conhecido como profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele chorou. Jeremias, irmãos, ele se contorceu pela situação do seu povo. Jeremias, ele enfrentou a dor de ser rejeitado pelo seu próprio povo. Jeremias enfrentou a dor de ser abandonado e ainda de passar por ciladas de morte dos seus próprios concidadãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando ele é chamado por Deus, ele recebe uma palavra maravilhosa, porque o Senhor diz assim para ele, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Aleluia. Observe como Deus ele declara a grandeza dele e a identidade dele como teu Criador. É Deus, meus irmãos, quem te formou. É Deus quem te escolheu. E é Deus quem te chamou desde o ventre da tua mãe. Você consegue compreender isto? O salmista declara no 139, ele diz assim, olha, o Senhor, Deus, formou o meu interior. Deus viu os meus ossos se formarem. Ele ainda me viu quando eu era uma substância ainda informe no ventre da minha mãe. E Ele conhece, Ele sabe de todos os meus dias, porque de uma maneira maravilhosa, assombradamente maravilhosa, Deus me formou. Então, de uma forma maravilhosa, irmãos, o Senhor formou você, e Ele te chamou, e Ele te escolheu, quando você ainda era apenas uma substância informe, quando ninguém ainda sabia que você estaria aqui. E Ele tem o controle da tua vida, porque Jeremias, desde o ventre da mãe, ele é conhecido por Deus. Ele ainda não havia nascido quando Deus olhou para Jeremias e constituiu Jeremias profeta das nações. Então o Senhor, Ele é o teu Criador, Ele tem o controle da tua vida. Ele tinha o controle da vida de Jeremias, assim como Ele tem da nossa. E Ele já havia escolhido Jeremias para profetizar, irmãos, infelizmente, a inevitável queda de Judá.
E Jeremias ainda carregava o peso de falar ao povo que tinha ouvidos, mas não ouviam a voz de Deus, e que tinham olhos, mas estavam passando por um período de cegueira espiritual. Mas observe que diante do chamado, Jeremias ele declara o seguinte para Deus. Nós vamos ver no versículo 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Quero dizer algo para você que o Senhor falou muito ao meu coração quando eu preparava esta palavra. Quando Deus ele chama alguém, irmãos, para cumprir a sua vontade e a sua missão, quando Deus faz um chamado a um homem, Ele já sabe das suas limitações. Você não precisa contar para Ele as limitações que você tem para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. O Senhor já sabe de todas as tuas limitações, irmãos. Mas eu quero dizer a você que as tuas limitações não limitam o poder de Deus sobre a tua vida. As tuas limitações, irmãos, não limitam aquilo que Deus tem para fazer através de você e através da tua vida. E se Ele te chamou, apenas vá. Olha que coisa maravilhosa. Observe que quando Moisés, ele recebe um chamado de Deus, ele fala assim para Deus: eu não sei falar, eu não sou eloquente, manda outro, não manda eu. Talvez outro fale melhor do que eu, porque eu não sei fazer isso que o Senhor está pedindo para mim. Mas qual que é a resposta de Deus, meus irmãos, a Moisés? Vai e eu serei com a tua boca. A resposta de Deus a Moisés é que era Deus quem falaria através da boca dele, ele só precisava ir, porque quem usaria a vida dele era Deus. Isaías, irmãos, Isaías, quando ele tem uma visão, ali quando ele recebe aquele chamado que ele se apresenta para fazer a vontade de Deus, nós vamos ver que quando ele tem a visão do trono do Senhor ali em Isaías no capítulo 6, a palavra diz que Isaías olha para ele e ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que nós vemos acontecer neste momento, meus irmãos, é que um dos serafins que estavam adorando a Deus, ele tira ali do altar uma brasa viva e ele toca na boca de Isaías, ele toca na boca do profeta e ele fala assim: olha, esta brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Aleluia, Jesus. Ah, meus irmãos, Jeremias ele fala: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o que é que Deus faz? O Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Sabe o que este texto, sabe o que esta revelação, irmãos, de um chamado, de uma vocação nos revela? É que o Senhor, irmãos, Ele não está contando com a nossa superioridade. Ah, meus irmãos, esta palavra, a palavra do vaso nas mãos do oleiro, ela quebra qualquer superioridade do homem. Porque Deus, Ele apenas diz para o profeta: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Não há superioridade nenhuma em você. Eu quero te dizer que aqui não é sobre a capacidade do profeta, irmãos. É sobre o poder e a grandeza daquele que constituiu o profeta para fazer a vontade do Senhor. Mas o que é que o profeta ele faz aqui? Ele aceita e ele obedece ao chamado de Deus. Porque Deus falou: eu coloco na tua boca as minhas palavras. Então eu quero dizer a você
que não é sobre o quanto você é capaz. E que essa palavra, ela lança por terra, irmãos, hoje, nesta noite, toda e qualquer superioridade humana. Porque quem somos nós? Nós somos apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Quem é a Pâmela? A Pâmela é apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Quem é a Elisandra? A Elisandra é apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Ei, você não precisa ser capaz. Deus te capacitará e Ele fará através de você, mas obedeça ao chamado. Esta é a parte que nós fazemos, irmãos, e nós confiamos, e Ele vem e Ele faz através de nós, porque Ele é Deus, e é Ele quem usa aquele que Ele chamou, meus irmãos. Não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Então o propósito, irmãos, do profeta Jeremias, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Jeremias, ele traz palavras muito duras para aquela nação. Jeremias, ele ora pelo povo, e Deus diz assim para ele: não ore por eles. E Jeremias, ele se contorcia, irmãos, de dores, diante da palavra, irmãos, de que Jerusalém iria cair diante da Babilônia, de que Judá iria cair, de que o seu povo seria levado para o exílio, irmãos, como castigo de Deus. Então, um dos propósitos do profeta é declarar, irmãos, este castigo sobre o povo de Deus, que havia se desviado dos caminhos de Deus e que não conheciam a Deus. Quando você lê o capítulo 2 de Jeremias, você vai ver Deus falando assim: olha, os sacerdotes não me conheciam, aqueles que conheciam a lei não me conheceram, e ninguém perguntou aonde eu estava, ninguém perguntou sobre aquele que levou Israel para uma terra fértil. Chegaram lá e se afastaram de mim, chegaram lá e não me obedeceram. E Jeremias, ele ainda fala pela parte de Deus: o meu povo cometeu 2 pecados, 2. Eles abandonaram a mim, fonte de águas vivas. E sabe o que eles fizeram? Eles cavaram poços rachados, que não podia reter água. Então o povo deixa, meus irmãos, a fonte de água viva, para fazer com as suas próprias mãos poços que não podiam reter água. Quando nós sabemos que o Senhor, aquele que crê nele, do seu interior fluem rios de águas vivas, meus irmãos, e é fonte inesgotável. Mas sabe o que esse exemplo quer dizer? Olha, a fonte inesgotável foi deixada para que vocês construíssem o que vocês queriam. A fonte inesgotável de águas vivas, de vida, foi deixada para que vocês fizessem aquilo que vocês queriam fazer. E por isso vocês vão passar por este tempo difícil de exílio. Eu entreguei vocês nas mãos da Babilônia, mas tem uma coisa: eu fiz isso porque vocês se afastaram de mim, mas o propósito de tudo isso que aconteceu é que vocês se voltem para mim. Que maravilhoso, gente. Irmão, nos teus piores dias o teu Deus, Ele não abandona você. Nos teus piores dias Ele não te deixou, e Ele não desfez, meus irmãos, Ele não desfez de você. Como é maravilhoso a misericórdia do Senhor, porque Ele diz: me deixaram, mas sabe por que eu castigo? Porque eu quero restaurar. Sabe por que eu quebro? Porque eu quero fazer de novo. Sabe por que eu permito este período de exílio na tua vida? Porque eu quero reconstruir você. Porque eu quero que você me conheça de verdade. O povo tinha uma comunhão, irmãos, tão rasa com Deus,
que eles achavam que tudo que Deus queria eram os seus sacrifícios. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o que o Senhor deseja é um coração quebrantado, é uma busca, meus irmãos, verdadeira por Ele, e uma alma arrependida. Oh Jesus! E era para isto que aquele povo seria levado para o exílio babilônico, para que aqueles corações fossem quebrantados, para que aquele povo buscasse a Deus de verdade, e para que aquelas almas se arrependessem, meus irmãos, de ter deixado a fonte de águas vivas. Então, meus irmãos, um dos maiores propósitos do profeta Jeremias, ainda que ele soubesse que a destruição iria acontecer, ainda que ele soubesse, meus irmãos, que era inevitável que a destruição viesse sobre a nação, um dos maiores propósitos do profeta Jeremias era o arrependimento. Você lê esse livro maravilhoso e você encontra nas palavras do profeta Jeremias um desejo, meus irmãos, de que houvesse um arrependimento, de que houvesse uma volta verdadeira para o Senhor, meus irmãos. E isto só acontece com o arrependimento. O avivamento vem através do arrependimento. Você vai ver Samuel, quando Samuel ele nasce, quando Samuel ele passa a viver o que o Senhor tinha para ele, o propósito que Deus tinha na vida dele. Samuel ele pega uma nação, irmãos, que estava tão distante de Deus, uma nação que não ouvia mais a voz de Deus, uma nação que não tinha mais visões da parte de Deus. A palavra diz que as visões não eram mais frequentes, Deus não falava mais. Só que Deus pega o profeta Samuel e ele usa Samuel de forma tão maravilhosa, irmãos, que Samuel consegue trazer um verdadeiro avivamento ali no seu tempo. E nós vamos ver que tudo o que Samuel fala para o povo é: se é de todo o coração que vocês buscam a Deus, se arrependam. Tirem do meio de vocês tudo aquilo que não agrada a Deus. Tira do meio de vocês todos os falsos deuses que vocês adoram, e Ele certamente dará vitória para vocês diante dos seus inimigos. E de fato, irmãos, depois que aquele povo se arrepende, o Senhor dá vitória para Israel. Como é maravilhoso, irmãos, o que o arrependimento ele faz na vida do homem. E agora Jeremias ele sabia que a única chance, a única esperança que Judá tinha para continuar de pé era se arrepender. Eu quero dizer para você que se houvesse um arrependimento, Deus ele não permitiria, irmãos, aquela destruição. Mas o nosso Deus, sendo onisciente, já sabia que eles não se arrependeriam. Mas, irmãos, como o arrependimento é algo maravilhoso, que nos aproxima do nosso Deus, que nos faz, irmãos, nos voltarmos ao nosso Pai. E o tema que nos foi passado está no capítulo 18, onde nós vemos a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Meus irmãos, este texto falou tanto ao meu coração, porque eu sou um vaso que estava quebrado nas mãos deste Deus, e Ele refez este vaso para a glória dEle. E Jeremias, Deus ele tem muitas formas de falar com o seu profeta, irmãos, e muitas maneiras didáticas, para que o profeta conseguisse entender de fato e compreender de fato o que Deus queria falar para o seu povo. E por isso é que Deus ele fala para Jeremias: vai lá na casa do oleiro, desce lá na casa do oleiro, porque é lá que eu vou falar com você. E como a irmã falou aqui ontem, Deus ele poderia ter revelado a Jeremias aonde Jeremias estava. Deus é maravilhoso e Ele podia fazer isto,
Mas Deus queria que o profeta se movesse. Deus queria que o profeta descesse à casa do oleiro. Porque quando ele chega lá, ele fala, irmãos, eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra às rodas. Esse texto, irmãos, falou tanto comigo. Porque Deus, ele queria que Jeremias visse com os próprios olhos aquilo que Deus tinha para revelar para ele. E o oleiro, enquanto ele estava ali moldando o vaso, enquanto ele estava ali fazendo a sua obra com as suas próprias mãos, moldando o barro, trazendo vida ali àquela obra que ele estava fazendo, ele estava entregue àquela obra. E o Senhor, irmãos, colocou no meu coração que Ele se dedica em nos moldar, que Ele se dedica em nos refazer, que Ele se dedica em nos reconstruir. Porque Jeremias, ele chega lá e ele vê que o oleiro, ele estava entregue à sua obra. Irmão, o Senhor ama você e Ele está entregue a te refazer, meus irmãos. Ele está entregue, Ele quer fazer, Ele se dedica à obra dEle. Você é um vaso importante nas mãos dEle, e Ele se dedica a refazer você. Olha que coisa maravilhosa. Seja você quem for. Eu não sei como você está do lado de dentro, mas o que eu sei é que o Senhor nesta noite, Ele pode reconstruir, meu irmão. Ele pode refazer o vaso. Ele pode trazer, meus irmãos, Ele pode trazer os teus olhos a Ele de novo. Como está a tua vida espiritual diante do teu Deus? Porque ainda que o povo de Jerusalém soubesse muito bem sobre os ritos religiosos, eles estavam afastados. E eu pergunto para vocês, seja sincero com você hoje, como está o teu coração diante do teu Criador? Como está o teu coração diante do oleiro hoje? A palavra diz, eu desci à casa do oleiro e eu vi, Jeremias viu, ele estava entregue à sua obra. Ele quer fazer, Ele está entregue à obra. E eu quero dizer para você que você é esta obra que o teu Deus, que o teu Pai, Ele está dedicado a moldar. Sabe por que o povo de Deus iria passar pelo exílio babilônico? Sabe por que Jeremias foi levantado para trazer esta palavra? E nós sabemos que Jeremias, ele não foi levantado apenas para trazer uma palavra de destruição, apenas para falar da queda da sua própria nação, não. Jeremias, ele também foi levantado, irmãos, para plantar e para edificar. E esta palavra é sobre edificação. E onde há destruição, também há edificação. Quem edifica é o oleiro. Ele estava entregue à sua obra. Mas acontece uma coisa aqui. O vaso do oleiro quebra na mão do oleiro. Eu quero dizer a você que o vaso, ele se quebra, só que ele estava nas mãos do oleiro. E existe esperança para aquele que está nas mãos do oleiro. Se você está passando por um período que você está sendo quebrado, eu quero te dizer que você está nas mãos do oleiro. E ainda que o vaso estivesse nas mãos do oleiro, o vaso se quebrou, mas não havia lugar melhor, irmãos, para que aquele vaso estivesse, porque enquanto ele está nas mãos do oleiro, há esperança para o vaso. E a palavra diz que o vaso de barro se lhe estragou na mão, se lhe quebrou na mão,
mas o oleiro não desistiu daquela obra. O oleiro não desistiu daquilo que ele estava se dedicando a fazer. Mas, irmã Pamela, o vaso se quebrou. O vaso estragou nas mãos do oleiro. Mas quando o vaso ele ainda está nas mãos do oleiro, sabe o que o oleiro faz? Ele começa a moldar de novo. Ele começa a fazer de novo. Ele começa a moldar mais uma vez aquele vaso. E a palavra diz: tornou a fazer dele outro vaso. Meus irmãos, nós estamos dispostos a sermos moldados pelo oleiro, para que ele faça de nós um novo vaso para a glória e o louvor dele. Ele está entregue, disposto a fazer em nós, mas nós estamos dispostos a sermos quebrados na mão do oleiro e deixar que ele molde tudo de novo, que ele amasse o barro de novo, que ele comece a fazer de novo, porque se nós permitirmos que ele trabalhe em nós, olha o que o profeta vê com os próprios olhos, ele torna a fazer outro vaso, e agora ele faz um vaso segundo bem pareceu para ele fazer. Ah, Jesus, como é bom quando nós estamos nas mãos do oleiro e ele faz segundo a vontade dele, irmãos, e não segundo a nossa vontade. Existe um lugar de esperança para você, e este lugar é nas mãos do oleiro, e o oleiro é o Senhor dos exércitos, que te conhece desde o ventre da tua mãe, que antes que você fosse formado, conhecia você. Olha que coisa maravilhosa, aleluia, Jesus. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Seja você quem for, qual seja a superioridade que você acha que tem, será que eu não posso fazer como este oleiro fez? O Senhor iria quebrar, mas o Senhor iria reconstruir. O Senhor iria permitir o exílio, mas o Senhor iria trazer de volta. Porque Jeremias ele foi chamado também para edificar e para plantar. Aleluia. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós estamos sendo moldados pelo oleiro. E a nossa esperança, meus irmãos, é que nós ainda estamos nas mãos do oleiro. E o oleiro ele faz daquele vaso uma nova obra. E ele pode fazer uma obra ainda melhor, porque ele reconstrói conforme a vontade dele. Sabe, tudo que você está passando, tudo aquilo que você passa na tua vida, você está sendo moldado pelo oleiro. O oleiro está trabalhando em você. Só que ser moldado dói, ser moldado não é fácil. Não seria fácil, irmãos, para aquela nação ser levada cativa por Nabucodonosor. Não seria fácil, mas havia uma esperança, porque o mesmo Deus que usou o profeta para dizer, eu vou destruir, é o mesmo Deus que usa o mesmo profeta para falar, eu vou refazer de novo. Eu vou trazer vida de novo, a esperança, a reconstrução. Então creia, o oleiro sabe o que está fazendo na tua vida. Ele não perdeu o controle, mas se você se quebrar nas mãos dele, há esperança para você. Se você se quebrar nas mãos dele, porque é só nas mãos do oleiro que dá para refazer o vaso. Então, se você se quebrar nas mãos dele, ele irá reconstruir você. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é sobre reconstrução. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu passei hoje à tarde orando
estudando esta palavra, e o Senhor, Ele falava, irmãos, de uma forma tão maravilhosa no meu coração, que Ele queria reconstruir relacionamentos neste lugar, que Ele queria reconstruir altares neste lugar, corações neste lugar, e que Ele é o oleiro e que teriam pessoas que estariam passando por este processo de ser moldado. Mas Ele diz para você nesta noite: você está nas minhas mãos, não saia das minhas mãos, porque eu estou moldando você, e você vai ver que esta obra será ainda melhor do que quando ela foi quebrada. O nosso Deus faz, meus irmãos. Não sei como está o teu relacionamento com Deus. Eu sei que Judá e Jerusalém, o Reino do Sul, estavam afastados de Deus. E o Senhor, Ele traz uma palavra, porque Ele queria trazer o seu povo de volta para Ele. Eu quero concluir aqui a palavra, lendo com os irmãos o capítulo 29. Eu gostaria que você abrisse comigo esta palavra. É um texto, irmãos, muito conhecido. Esse capítulo ele é uma carta que Jeremias escreveu para aqueles que já haviam sido levados para a Babilônia. Aleluia, Jesus. E eu vou ler aqui do 11 ao 14. Jeremias, ele escreve esta carta para aqueles que haviam sido levados. E ele fala para aquele povo: olha, edifica casa, habita, ora por esta cidade, ore por Babilônia, peça pela paz de Babilônia, aqueles que levaram vocês cativos. Peçam pela paz deste lugar, porque na paz deles vocês terão paz também. Tenham filhos, se multipliquem. E a palavra diz aqui do 11 ao 14, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu pergunto a você, qual era o tempo que eles estavam vivendo aqui? Deus, Ele fala: eu tenho pensamentos a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Mas qual era o tempo que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo um período de castigo, eles estavam vivendo um período difícil, eles estavam passando por um período de crise. Mas ainda assim, irmãos, o nosso Deus, que vê além, que vai além, que enxerga além, Ele tinha respeito, Ele tinha pensamentos ao respeito daquele povo, e não eram pensamentos de mal, mas eram pensamentos de paz, para dar a eles o fim que eles desejavam. Eles foram levados àquele lugar, eles foram levados à Babilônia, eles passaram pelo exílio, porque Deus tinha pensamentos de paz a respeito deles. Mas para que eles vivessem estes pensamentos, eles precisavam passar por este período. E Deus, Ele fala. E Deus, Ele fala através do profeta: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe por que vocês estão passando por tudo isso? É porque eu quero que vocês me invoquem. Sabe por que vocês estão sendo reconstruídos nas minhas mãos? É porque eu desejo que vocês me invoquem e que vocês passem a orar a mim. Porque no dia que vocês me invocarem e orarem a mim, eu ouvirei vocês. Ó nação que foi levada, nação que foi tirada do seu próprio lugar, nação que foi castigada, mas eu tenho pensamentos ao teu respeito, e eu penso a teu respeito sobre paz. E no dia que você compreender, você vai me invocar, e você vai passar a orar, e eu ouvirei vocês. Olha o 13, que coisa maravilhosa, Jesus. Buscar-me-eis. O
povo não estava mais buscando a Deus, irmãos. Mas aquele período era para que eles voltassem a buscar. E quando vocês me buscarem, eu tenho uma coisa a dizer a vocês: vocês me acharão, porque eu não estou me escondendo de vocês. A minha presença está em todos os lugares. Eu sou um Deus onisciente, eu sou um Deus onipotente, eu sou um Deus onipresente. Eu não estou me escondendo de você, mas para que você me encontre é necessário que você me procure, que você me busque. E quando você me buscar, você vai me achar. Mas não é qualquer busca, não. É quando você me buscar de todo o teu coração. É de verdade, é entrega, é relacionamento, é se colocar à disposição, é descer à casa do oleiro para ver tudo aquilo que você precisa ser moldado e se apresentar a Ele como um vaso que deseja que Ele mude você de dentro para fora, irmãos, porque aí nós teremos um relacionamento. E Ele diz: quando vocês me buscarem, quando vocês me procurarem, quando vocês orarem, vocês irão me achar, porque eu não estou me escondendo de vocês. Eu estou aqui, onde eu sempre estive, mas é necessário que vocês se voltem para mim, para que vocês me encontrem. O mesmo Deus que usou o profeta Jeremias para trazer aquela palavra dura, pesada, que fazia o profeta chorar, que fazia o profeta sentir dor, que fazia o profeta se contorcer, irmão, pela nação dele, é o mesmo Deus que diz: eu faço tudo isto para trazer você de volta para mim. Tem remédio, tem solução. Eu faço porque eu quero que você tenha um verdadeiro relacionamento comigo. Como foi cantado aqui hoje, não é a religiosidade, mas é a intimidade com o teu Pai. Não é cumprir ritos religiosos, não, mas é buscar de todo o coração e orar de toda a tua alma. E o teu Deus, que não está se escondendo de você, Ele vai se revelar para você. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé, eu quero fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei como você está diante do Senhor hoje, mas eu sei que você é apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. E o oleiro, ele quer te reconstruir. Ele quer trazer restauração sobre a tua vida com Ele, irmão. É algo espiritual, não é terreno, não é algo terreno, mas é algo espiritual de você com Deus nesta noite. A irmã Pamela não precisa saber da tua vida espiritual, mas o teu Deus sabe, o teu Deus vê. E se você abrir o teu coração diante dele hoje, Ele tem poder para refazer qualquer vaso, porque Ele não dispensa o vaso que se quebra, Ele refaz, e Ele refaz ainda melhor, meus irmãos, do que já era. É isto que Ele tem para a tua vida. Jesus, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, o teu Deus viu você, Ele te conhecia, Ele te fez. E não é sobre a tua capacidade, meu irmão, mas é sobre o que Ele quer fazer através da tua vida. Aleluia. Apenas entrega nas mãos dEle. Jeremias tinha um propósito. Ele tinha um propósito, irmãos, que aquele povo confiasse somente em Deus. Aquele povo faz aliança ali com o Egito ele cai, porque Deus tinha propósitos, Deus tinha planos, irmãos. Os planos de Deus não podem ser desfeitos, mas o arrependimento do homem leva o homem a Deus mais uma vez. Aleluia. Feche os teus olhos. Meu Deus, querido e eterno Pai, aqui está hoje, Senhor amado, a tua igreja, Senhor.
E nós cremos, ó Pai, que aqui, ó Deus, neste momento, Senhor, é a casa do oleiro. E nós viemos hoje até a casa do oleiro, Pai, para declarar, Senhor, que nós queremos ser reconstruídos, que nós queremos ser refeitos, que nós queremos ter, ó Pai, amizade contigo, que nós queremos, Senhor amado, ter um relacionamento verdadeiro, Pai, que nós queremos, Senhor, te buscar, que nós queremos te achar, que nós queremos invocar, Senhor, que nós queremos orar. Aqui está, ó Deus, a tua igreja, Jesus, aonde, ó Pai, há um vaso, Senhor, que está quebrado, meu Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Venha, ó Pai, refazer, Senhor, conforme o teu poder. Venha, ó Pai, refazer, Jesus, conforme a tua vontade, Senhor. E vem, Papai amado, se revelar, Jesus, ao teu povo, ó Pai, neste lugar, Senhor, nesta igreja, Jesus. E a cada um, ó Pai, destes ouvintes hoje da tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Jesus, ela queime nos corações, ó Pai. E que nós, Senhor amado, nos voltemos a Ti, Senhor, porque eu creio, Pai, que a obra que será feita será ainda, Jesus, muito mais linda do que aquela, Jesus, que se quebrou, porque nós estamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, que nós sejamos, irmãos, refeitos nas mãos do oleiro, amém? Que o Senhor te abençoe. E eu agradeço, irmãos, esta oportunidade maravilhosa que me foi dada hoje, em nome de Jesus.